Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui, trabalhar, ministrar a palavra de Deus a todos. Eu vou ler um texto que eu encontrei na internet e gostaria que vocês me dissessem a que grupo pertence esse texto. Que tipo de pessoa escreveu? Irmãos, se entrar no culto um homem com relógio Rolex no pulso e terno da Calvin Klein, e entrar também um homem pobre, com roupas sujas, velhas, e vocês disserem ao homem de roupas caras, sente-se aqui na frente, e ao pobre disserem, fique em pé aí no fundo, porque a igreja está cheia. Vocês não estão privilegiando as pessoas ricas e não estão querendo tirar alguma vantagem com isso? Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos em fé, mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que ficam mais ricos ainda com o trabalho de vocês e pagando proporcionalmente muito menos impostos? Não são eles, os ricos e poderosos, que falam mal da fé de vocês? Se vocês fizerem esta discriminação contra os pobres, vocês estão pecando e serão condenados por Deus. Que tipo de pessoa faria essa crítica hoje a nós, a igreja? Acho que seria uma pessoa de esquerda, né? Ou um petista, quem sabe, né? Uma pessoa de esquerda, um petista, faria essa crítica a nós, né? Quem faz essa crítica é nosso irmão Tiago, irmão de Jesus. É ele quem faz essa crítica, só que ele usa as palavras do tempo dele. Eu aqui só usei as palavras do nosso tempo, só isso. Mas ele faz exatamente essa crítica. É o que está em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Então vamos ver agora o que Tiago diz. E aí você vê se não é a mesma coisa que eu li, só que mudando o tempo. O tempo dele e o nosso tempo. Tiago 2, de 1 a 9. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Por quê? Se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia fazeis bem, se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Eu acho que Tiago é um pouco mais duro do que eu fui. Aqui, no texto. Vamos lá, vamos examinar um pouco esse texto. E isso é uma coisa interessante. Tem certos textos que a gente não lê. Tem certos textos que a gente não gosta de ler. Porque eles mexem com a gente. Esse é um texto. Eu nunca vi ninguém ler esse texto e pregar. Eu nunca vi. E olha que eu tenho anos e anos de igreja. De igreja são mais de 50 anos de igreja. Eu nunca vi. Porque é um texto que coloca a gente em xeque. Então vamos lá.
E vamos ler o texto como ele é, sem dourar a pílula. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Tiago está dizendo que é uma coisa que a gente não deve fazer, é discriminar pessoas. É distinguir entre pessoas. É tratar bem alguns porque a gente gosta daquele tipo de pessoa, e tratar mal outros que a gente não gosta daquele tipo de pessoa. Tiago diz, não façais distinção de pessoas. Isso é algo importante na Bíblia. Isso é palavra de Deus para nós. Se a gente ficar a nossa vida fazendo distinção de pessoas, dizendo eu gosto desse grupo, então eu faço bem, eu não gosto, faço mal, Tiago diz que não é essa a lei de Deus, não é essa a ordem de Deus. Tiago vai trabalhar a questão do pobre e do rico no seu tempo, e que ainda continua valendo hoje. Porque a distinção continua em nossas vidas, aqui. Então, ele coloca a seguinte questão, as pessoas estão reunidas, seu culto, os cultos naquele tempo eram feitos nas casas, não existiam templos, tudo era dentro das casas das pessoas. E ele diz, na reunião de vocês entra um homem rico, com roupas bonitas, um homem que é poderoso na sociedade ali, conhecido, e um homem de poder. Esse homem chega na reunião, junto com ele chega também um outro pobre, uma pessoa que está até com a roupa suja, com a roupa rasgada, poída, e chegam os dois ao mesmo tempo. Se vocês dizem para o rico, venha cá, senta aqui na frente, tem um lugar de honra para você, tem um lugar especial para você. Hoje em dia, ele chega no culto lá, por favor, sente aqui em cima, no tablado, fique ao lado dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, por favor, sente aqui junto. Você é um homem poderoso, você é um homem importante aqui na nossa sociedade, por favor, sente aqui na frente. Mas chega o pobre e diz, a igreja está cheia, fica aí atrás, de pé, chegou atrasado, problema seu. Tiago diz, se nós fazemos isso, porque a gente honra o rico e despreza o pobre, Tiago diz, vocês não estão pecando? Vocês não estão fazendo discriminação de pessoas? Por que vocês tratam bem o rico e vocês tratam mal o pobre? Isso não se chama discriminação? É isso que o Tiago está dando o nome aqui. Quando ele diz distinção, quando ele diz acepção de pessoas. Ele está dizendo exatamente esse nome. Aí veja bem, Tiago, ele quando fala da questão da distinção, ele coloca muito clara a questão do pobre. Porque essa é uma distinção que naquela época já havia e era uma distinção importante para Deus, e hoje essa distinção continua do mesmo jeito. Olha, enquanto a humanidade for humanidade, essa distinção vai sempre existir entre aquele que é rico e poderoso e aquele que é pobre e não tem poder algum na sociedade. Essa distinção, ela sempre existiu na história, sempre vai existir. O Tiago está colocando aqui, é o nosso problema hoje também. E aqui vamos ver nessa história entre o rico e o pobre, o que é que Deus diz a nós? Então vamos lá, nos versículos 5 e 6, sim, e quando a gente faz essa distinção, no verso 4, Tiago está dizendo que a gente está usando padrões malignos, padrões do diabo e não de Deus. Então, todo cristão que faz distinção entre grupos de pessoas, aquele grupo eu vou tratar mal, porque eu não gosto, aquele grupo eu vou tratar bem, porque eu acho que está de acordo com o que eu penso. Toda vez que a gente faz esse tipo de distinção, Tiago diz, você está seguindo padrões malignos. Você está mais do lado do diabo do que do lado de Deus. Você não está com muita coisa de Deus, não. São padrões malignos, a distinção de pessoas. Mas aí ele começa a falar do pobre. E eu quero chamar a atenção para você aqui. Não espiritualize.
Pobre aqui não é o sujeito dentro dele, ele se acha humilde. Não. Pobre aqui é pobre de bens materiais. É aquele que muitas vezes não tem o que comer. É aquele que muitas vezes não tem o que vestir. É aquele que muitas vezes o dinheiro termina antes que o mês acabe. E ele tem que se virar de alguma forma para conseguir vencer o mês. Esse é o pobre aqui. Pobre aqui é aquele que passa fome. Pobre aqui é aquele que não sabe o dia de amanhã como será, porque ele não tem reserva nenhuma. Esse é o pobre. Verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ele diz assim, faça uma comparação. Os que creem não são, na sua grande parte, os pobres, mas aí você vai dizer, mas o mundo tem muito mais pobre que rico. Isso é verdade. Mas Tiago diz, olha a proporção então. Olha a proporção. Não são os pobres do mundo aqueles que mais creem? Então pegue a igreja, mesmo hoje, pegue a igreja. Quem são os que mais creem? Onde é que existem mais igrejas? É entre o povo mais pobre ou é entre o povo mais rico? Onde existe mais? Onde tem essa concentração? Tiago diz que Deus escolheu, quando Deus escolheu os salvos, Deus escolheu aqueles que no mundo são pobres. Diz que essa foi uma ação de Deus. Deus fez assim. Olha o que ele está dizendo, 5. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, para que eles crescem, para que eles tivessem fé em Jesus, para que eles fossem herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? É Tiago que está dizendo, é a Bíblia, não é pastor Watson, é a Bíblia. Deus não escolheu os pobres para serem salvos? É isso que Tiago está dizendo. Leia o verso 5. E veja se o verso 5 diz algo diferente do que eu estou falando. Deus escolheu os pobres para serem herdeiros da vida eterna, do céu, do que Deus prometeu. E diz Tiago, os pobres amam a Deus. Quando Jesus pregou o seu evangelho, ele diz, os surdos ouvem, os coxos andam, cegos veem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Aqueles que não têm nada, a esse é anunciado o reino de Deus, e eles creem no reino de Deus. A grande maioria dos que seguiram a Jesus foram os pobres, porque os ricos não seguiram Jesus. Os ricos eram os fariseus, saduceus, que no final das contas o mataram. Tinham ódio dele. Foram os pobres que seguiram Jesus. As multidões eram de pobres. Tanto que em 2 vezes multiplicou pães, porque eles nem comida tinham para ficarem horas e horas ali com Jesus. Não escolheu Deus os pobres? Por que a gente discrimina os pobres? Se Deus os escolheu, se Deus gosta deles, se Deus os acolhe, por que nós os discriminamos? E aí ele diz assim, verso 6, vós desonrais o pobre, não são os ricos que vos oprimem, vos arrastam aos tribunais, não são eles que blasfemam o nome que vos foi dado? Aqui é a Bíblia dizendo, não são os ricos que muitas vezes colocam empecilhos à nossa fé, não são os ricos que muitas vezes ridicularizam o fato de crermos em Jesus, não são os ricos que se opõem tantas vezes à maldade, ricos hoje, a gente deve entender, ricos e poderosos, os poderosos que detêm o poder, não são esses que prejudicam, não apenas a nós, prejudicam os pobres? Não são esses? O Tiago faz aqui uma crítica social aos ricos, aos poderosos. Ele faz essa crítica aqui.
A crítica é de que eles não se importam com essa maioria de pobres. Não se importam. Aí ele diz no verso 8 e 9. Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é que então ele diz? Ele diz que existe uma lei real, uma lei superior, uma lei que devemos obedecer acima de todas as outras leis. Uma lei que deveria controlar todas as leis que temos. E a lei superior é, para nós, que somos cristãos, a lei superior é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago não está propondo que a gente odeie o rico, que a gente faça mal ao rico, que a gente trate mal o rico. Ele não está propondo isso. E quando ele diz amarás o teu próximo, isso está implícito que a gente também vai amar o rico e o poderoso, que a gente também vai tratá-los bem, que nós também vamos ter consideração por eles como seres humanos. O que Tiago diz é o seguinte: eu não posso dizer que amo o próximo quando eu dou distinção e honra para o rico e eu desprezo o pobre. Aí não estou amando. Aí eu estou bajulando uns e discriminando outros. Eu estou tratando muito bem, acima do que devo, uns e tratando muito mal outros. E isso diz, não é cumprir a lei do amor. A lei do amarás o teu próximo. Não é. Bajulação não é cumprir a lei do amor. Discriminar os mais pobres ou discriminar outros grupos minoritários não é amar o teu próximo. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está falando. Aí, quando ele diz, se fazer discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado e sois condenados por Deus. Então, toda vez que eu discrimino um grupo que é mais fraco do que eu, porque eu não gosto daquele grupo, simplesmente, não vou com a cara deles. Toda vez que eu faço isso, diz Tiago, eu estou cometendo pecado. Eu estou pecando contra Deus. É interessante, né? Para nós, pecados são só certas coisas. Mas, assim, não gostar, não fazer bem, xingar, falar mal de determinados grupos, para nós isso não é pecado. Não, eu estou falando só o que a palavra de Deus diz. Para nós não é pecado. Tiago diz que é. Não estáis pecando? O que Tiago está dizendo aqui? Cuide dos mais pobres que você. Você mesmo, diz Tiago, deve ser um pobre, que está lendo essa epístola, está reunido na igreja, no culto, está ouvindo essa palavra, você deve ser um pobre. Você foi alcançado pela graça de Deus, a probabilidade é que você seja um pobre. Tiago está dizendo, não discrimine os pobres, como você é. E cuide dos mais pobres que você. Cuide dos mais pobres que você. Tiago está dizendo também para a gente defender os pobres, ou os mais pobres que nós. Que sejamos nós defensores deles. E não pessoas que discriminem. Não pessoas que chutem esses outros seres humanos. Que sejamos os seus defensores. Se tiver alguma causa que vá beneficiar os mais pobres, ou os pobres, vamos junto nessa causa. Quem está fazendo isso é um determinado grupo que não é da nossa igreja, que não é evangélico. Vamos juntos, estamos ajudando aí. Quem está fazendo isso é algum governo, algum outro grupo da sociedade, uma ONG da sociedade, mas o que ela está fazendo está beneficiando os pobres, tem nosso apoio. E quando a gente perceber que o pobre é massacrado, vamos chegar junto e dizer, não, os pobres não devem ser tratados assim. O que Tiago está falando aqui é o seguinte, ajude a diminuir essa separação entre ricos e pobres.
essa desigualdade, ajude a diminuir. Ajude o pobre a ter um pouco mais. Ensine o rico a dividir. Ensine o rico a dividir. Um pouco mais do que ele tem. Bom, o que eu vou dar aqui a conclusão com base no texto. E que eu acho importante, quero que você preste atenção nisso aqui. O que é que o Tiago está dizendo? Primeiro, o Tiago está dizendo que todo ser humano é valioso. Se ele é pobre, se ele é rico, se ele é branco, se ele é negro, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é velho, se ele é criança, não importa. Todo ser humano é valioso. Todo ser humano merece respeito, todo ser humano merece honra, todo ser humano deve merecer de nossa parte amor. Amor. Se é para amar, diz Tiago, ame todo ser humano, não importa a sua condição. Todo ser humano é valioso. Não é porque é pobre que não tem valor. Não é porque é mendigo que não tem valor. Não é porque é prostituta que não tem valor. Não é porque fuma maconha que não tem valor. Toda pessoa é valiosa. Para Deus e deveria ser para nós. Toda pessoa. Independente de sua condição. Segundo, o Tiago está falando aqui da nossa preocupação social pelos que sofrem. Porque ser pobre nesse contexto é ter uma vida mais sofrida. Como hoje também. Quem é pobre tem uma vida mais sofrida. Mais sofrida. Eu me lembro algumas vezes, quando adolescente, jovem, que a gente tinha que acordar bem cedo, pegar uns ônibus superlotados para ir para o serviço. E quantas vezes eu fui na porta, a porta não fechava, ficava um monte de gente na porta, e o ônibus seguia, né, São Paulo, e seguia, e quando acontecia lá, de mais ou menos, está chegando perto do ponto final, aí o ônibus começava, e a gente começava a sair e começava a entrar dentro do ônibus. Mas assim, e trabalho 8 horas, e a volta a mesma coisa, ônibus lotado, naquela época não tinha metrô, ônibus lotado, tudo mais, e todo dia é uma vida sofrida. É uma vida sofrida. Como não? Então, a gente tem responsabilidade social com aqueles que sofrem, com aqueles que têm uma vida mais difícil. E, de alguma forma, ajudar a amenizar, a melhorar um pouco mais a vida de toda essa gente. Agir hoje na sociedade, dentro do que tiver ao nosso alcance, é claro, para diminuir essa desigualdade social, essa diferença entre ricos e pobres. Saiu uma pesquisa, uma constatação, não é uma pesquisa, é uma constatação de um órgão aí, econômico, que diz que nos últimos anos, eu acho que nos últimos 3 anos ou 4 anos, a renda dos mais ricos triplicou em relação à renda da grande maioria dos mais pobres, vamos dizer assim, dos 50% mais pobres da sociedade. A renda deles, eles já têm muito, a renda deles cresceu 3 vezes mais em relação a esse povo aqui. Quer dizer, o que está acontecendo hoje? Quem é rico, quem é classe média, está conseguindo crescer cada mais ainda. Ficar mais rico ainda. Ter mais fortuna do que tinha. Enquanto que uma parte, a grande maioria da sociedade, aquela que está no topo da pirâmide, não está conseguindo sair do lugar. Está no mesmo lugar, na mesma situação difícil. E aqui, algo que para mim está muito claro em Tiago, e eu termino com isso aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Hoje é preciso tomar o partido dos pobres. Amar todo mundo, mas tomar o partido dos pobres, da pobreza. Ou seja, esse discurso na igreja. Você vai vencer sozinho.
Deus vai te abençoar e você vai se tornar rico. Você é pobre, aí você vai virar rico. Né? Sua microempresa, lá, sua empresa individual que você tem, vai deslanchar, porque a gente vai abençoar, tal, tudo mais. Deus vai fazer você prosperar, tudo mais. Essa história assim, tipo, você prospera sozinho, o resto que se vire. Né? Você é pobre, você vai ficar rico. O resto da pobreza que se vire lá. Esse discurso individualista, esse discurso de você cuida de você, você faz a si mesmo, você consegue a bênção de Deus, o resto que se lasque. Isso não é da Bíblia. Isso não é da Bíblia. Segundo Tiago, isso vem de ideias malignas. A ideia é o seguinte: eu quero melhorar minha vida, eu vou melhorar minha vida, mas eu não vou me esquecer dos que estão na mesma vida que eu hoje. Então, na medida em que eu melhoro minha vida, eu também vou ajudando aqueles que estão junto de mim. Não vou ajudar o mundo inteiro, mas posso ajudar alguns. Posso beneficiar pessoas. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus quer. Então, hoje, aquele que é cristão tem que tomar partido a favor da melhoria da vida dos pobres na sociedade. Essa deve ser sempre a nossa intuição. Então, se um governo está cuidando dos pobres, apoiar. Se grupos ajudam os pobres a melhorar de vida, dar a nossa força, nosso apoio e tudo mais. E não fazer discriminação de pessoas. Amar todo mundo. Ajudar todo mundo. Se alguém ou um grupo faz coisas erradas, vai ter, de alguma forma vão pagar. Até porque Deus também cobra coisas erradas. Alguma forma pagarão. O nosso papel não é sermos juízes dos outros, é sermos ajudadores daqueles que precisarem de nós. Por quê? Se um homem tiver caído à beira da estrada e você passar por ele, o conselho de Jesus é: desce do teu cavalo, da tua mula, vai lá, cuida das feridas dele, coloca ele no teu cavalo, leva até uma estalagem, paga para alguém cuidar dele, e quando você passar de volta por lá, você vai ver como é que ele está e vai ajudá-lo. É isso que Jesus ensinou. Cuida daqueles que precisam de você. Cuida daqueles que são mais próximos de você. Como eu vou cuidar, pastor Watson? Aí Deus fala ao seu coração, você sabe como é a sua vida, você sabe como você pode ajudar. Deus te ajudará. Se for uma igreja, um grupo, uma comunidade, Deus também vai falar com essa comunidade sobre como ajudar. Mas essa comunidade precisa estar disposta a ajudar os mais pobres. Se não estiver disposta, não vai fazer nada. Faça isso. E assim você estará abençoando a vida de muita gente. Você estará seguindo o que a Bíblia diz para você. E você estará fazendo a vontade de Deus, porque é isso que Deus faz sempre. Deus abençoe você.